Falando sobre economia, a expectativa é de que o governo gaste mais e a dívida pública aumente. Samidana. Na última sexta-feira, o Banco Central e o Tesouro Nacional anunciaram que uma letra financeira do Tesouro, LFT, com vencimento em 2023, será substituída por um novo papel com data de vencimento de março de 2022. Mais do que apenas uma troca de um título pelo outro, um assunto de investidores do mercado financeiro foi um exemplo da tentativa do BC e do Tesouro de evitar que a dívida pública saia do controle. Mesmo com a taxa básica da economia, Selic, em 2% ao ano, o Tesouro Nacional vem sendo obrigado a oferecer mais que o dobro para vender títulos da dívida com vencimento para 2 anos ou mais. Nas dívidas mais longas, inclusive, para 2030 em diante, os investidores já exigem juros de 9% ao ano, 4,5 vezes a Selic atual. Como resultado, o Banco Central e o Tesouro evitam vender papéis mais distantes, mas com isso precisam rolar a dívida e muitas vezes. Desde o começo do ano, o prazo médio dos títulos da dívida caiu quase pela metade, passando de 4 anos e 7 meses para 2 anos e 4 meses. A dívida de curto prazo, com vencimento em no máximo 12 meses, também passou de pouco mais de 550 bilhões para mais de 1 trilhão de reais, segundo o jornal Folha de São Paulo. Por trás desse movimento estão as incertezas sobre o governo, se irá ou não cortar gastos no ano que vem. A expectativa é de que a dívida chegue a 95% no PIB no final desse ano, mas ainda há quem fala em aumentar os gastos. Com uma dívida tão alta, quem empresta dinheiro ao governo, ou seja, quem investe em títulos públicos, tenta se proteger do risco de calote cobrando juros mais altos. E como consequência, em um momento em que os juros nunca tiveram tão baixos, melhor taxa histórica da Selic, o país se endivida mais do que devia, porque mesmo devendo muito, ainda fala em gastar mais. E se os juros aumentam de longo prazo, o governo está pagando isso, não tem como fazer milagre. Você pode mexer na Selic, que é a taxa de curto prazo, mas no longo prazo, oferta e demanda, e os investidores, as pessoas, levam em conta o risco. Então a gente vai pagar caro essa conta. Não adianta só falar em Selic 2%, se tem taxa de juros aí acima de 7, 8, 9% em títulos públicos. Essa é a taxa que os investidores cobram para assumir o risco. País, o risco Brasil.